Olá, Igreja no Gama, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego Silva para mais um vídeo do canal da Igreja no Gama e a minha missão hoje aqui é compartilhar com vocês a mensagem 2 do Alimento Diário, Senhor, dá-me a visão. O título geral do nosso Alimento Diário é Senhor, revela a mim a tua glória, é esse Alimento Diário aqui, e a mensagem de hoje, baseada em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, é Senhor, dá-me a visão. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe comigo essa porção da palavra maravilhosa. Essa porção vai trazer princípios para nós acerca da visão, a maneira de como nós devemos receber a visão e a revelação de Deus. E essa porção é uma porção em que Jesus trava uma conversa com Pedro. E a partir dessa conversa, nós queremos compartilhar a mensagem com vocês hoje. Acompanhe comigo Mateus capítulo 16, a gente vai devagar e extraindo dessa porção da palavra os princípios e tudo aquilo que o Senhor pode e quer falar conosco por meio dessa mensagem. Acompanhe só, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. A primeira coisa que você precisa entender é que quando Deus quer revelar algo a você, Ele tem que tirar você da poluição sonora, a poluição de muitas vozes, das muitas influências. Você precisa sair da sua cidade, de tudo aquilo que distrai você, porque Deus, Ele quer revelar algo muito especial. E mais, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser eu, ser o Filho do Homem? Então veja, a resposta dos discípulos acerca de Jesus, nesse primeiro momento, é o que as pessoas dizem, o que o povo, o que a multidão fala acerca de Jesus. E eles responderam, versículo 14, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Isso é o que a multidão, aqueles que estão mais distantes do Senhor, dizem a respeito de Cristo. Versículo 15, aí Jesus volta a pergunta para eles, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus, ele está interessado naquilo que você sabe e aquilo que você acha dele. Isso é importante para nós, porque isso mostra, irmãos, que nós precisamos ter uma experiência pessoal. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas dizem, não importa se você que é jovem ou adolescente, você sempre ouviu falar de Jesus Cristo, o Deus dos seus pais. Deus não quer apenas isso, Ele quer saber a sua opinião. Ele quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Versículo 16. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a primeira revelação. Nós temos aqui Cristo, Jesus como o Cristo, aquele que tem uma missão, um ungido. E nós também temos Jesus como Filho de Deus. Essa foi a revelação, aquilo que Pedro disse ao Senhor, aquilo que ele viu. E a resposta de Jesus, irmãos, também é maravilhosa. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, a revelação que nós precisamos ter acerca de Cristo não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com o nosso esforço intelectual, tem a ver com o Pai revelar o próprio Cristo para nós. Foi essa a resposta que Jesus deu para Simão. Você é bem-aventurado, você é feliz, não porque foi uma carne, sangue, ou a inteligência, ou a capacidade que revelou acerca de mim, mas o meu Pai, Ele revelou a mim e a você. Então, irmãos, a primeira coisa, o primeiro princípio dessa porção aqui que nós podemos extrair é que nós precisamos buscar o Pai, para que Ele nos conceda a visão acerca de Jesus. E não só isso. Versículo 18 diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, não só Deus Pai quer revelar algo, mas Jesus também quer revelar. Por isso, o versículo 18 inicia com também eu te digo. É como se Jesus estivesse falando, olha, o meu Pai revelou quem eu sou para você, Pedro. Mas eu também quero revelar algo para você. E o que Jesus revela para Pedro é nada mais, nada menos do que a igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então aqui nós temos uma visão completa. Nós temos o Pai revelando a Cristo e o próprio Senhor Jesus revelando a igreja para Pedro. A visão completa é Cristo e a igreja. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo 21, nós temos mais princípios aqui. Veja que então, nesse primeiro momento dessa conversa entre Jesus Cristo e Pedro, algo grandioso é revelado, Cristo e a igreja. E aí a conversa prossegue. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário, guarda essa palavra, era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Veja que a promessa que Cristo faz nos versículos anteriores é que, a partir dessa revelação, Deus ia edificar a sua igreja. É um processo, é algo direcionado ao futuro. Edificarei a minha igreja. E em seguida, Deus, o próprio Senhor, ele utiliza uma palavra muito forte, é necessário. O que Jesus está falando aqui é acerca do processo, é aquilo do que é preciso ser feito para que a igreja seja edificada. E não por conta dele, porque a igreja não diz respeito somente ao Senhor Jesus, mas a igreja diz respeito também aos seus membros. Isso significa que a igreja diz respeito a mim, como uma pequena pedra nessa edificação, e também diz respeito a você. Então, a parte de que é necessário a obra de Cristo, ir sofrer em Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar, é uma parte que é necessária nesse processo de edificação da igreja. Era isso que Jesus estava falando. Mas veja o que Pedro diz ao Senhor. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo... Olha, Pedro ainda teve o cuidado de não expor o Senhor na frente das outras pessoas. Pedro chamou o Senhor no particular e falou, Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum vai te acontecer. É como se o Senhor estivesse falando para Pedro, olha Pedro, e para os discípulos, é necessário que eu passe por tudo isso. E Pedro, talvez na sua capacidade ou na sua autossuficiência, chama o Senhor à parte e diz, Senhor, não é necessário. O Senhor está dizendo que é necessário, mas eu quero dizer com compaixão que não precisa. E a resposta do Senhor, irmãos, ela é forte, é contundente, porque olha o que o Senhor responde no versículo 23 para Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Irmãos, que diálogo precioso, quantas lições nós precisamos retirar dessa conversa entre o Senhor Jesus e Pedro. Veja que o Senhor, ele está focado, ele está determinado na sua missão, porque ele é o Cristo. E ele diz, depois de Pedro ter revelado o próprio Cristo para Pedro, o Senhor revela a igreja para Pedro, e ele diz que é necessário que todo esse sofrimento aconteça, a morte e a ressurreição, para que a igreja seja edificada. Mas Pedro, apesar de ter recebido tão forte revelação, talvez naquele momento ainda não tivesse claro acerca do processo, ele chama o Senhor e fala, Senhor, não é necessário. E a resposta de Cristo é, arreda Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Você cogita, você pensa, você vê as coisas dos homens. Veja que existe uma semelhança ou uma proximidade entre as coisas dos homens e Satanás. Irmãos, nós precisamos de uma visão governante, uma visão que vem do céu. E nós precisamos ser fiéis e obedientes àquilo que Deus dá a nós. E digo mais, não se trata daquilo que eu penso que é correto, daquilo que você pensa que é correto, mas o que a palavra diz. Aquilo que o Senhor diz para nós. E se o Senhor diz que é necessário, então é necessário. O que mais? Veja no versículo 24, prosseguindo. No versículo 23 ainda, ele diz assim, você é para mim uma pedra de tropeço.
E aqui cabe uma reflexão para nós. Que tipo de pedra você quer ser? Certamente a resposta é: eu quero ser uma pedra na edificação, conforme nós lemos no versículo 18. Mas a melhor pergunta é: que tipo de pedra eu tenho sido? Que tipo de pedra você tem sido? Uma pedra de tropeço ou uma pedra na edificação? Você tem sido aquele que entende o que é necessário e é um com o Senhor? Ou quando vem as circunstâncias para você, porque veja, apesar de esse diálogo ser entre o Senhor e Pedro, e está falando acerca da edificação da igreja, essa porção se aplica inteiramente à nossa vida pessoal. Porque o Senhor, Ele tem um processo para nós, e esse processo, como nós vimos a partir do versículo 21, implica sofrimentos. E esses sofrimentos são necessários. Quando as tribulações chegam na nossa vida, chegam para aquecer e nos tirar do nosso conforto, da nossa situação atual, qual é o seu coração? Seu coração é de que, Senhor, é necessário. Para que a igreja seja edificada, é necessário passar por isso. Ou você ora ao Senhor dizendo: Senhor, não é necessário. Tem compaixão de mim. Não é necessário. Entende? Esse é mais um princípio para nós. Irmãos, nós precisamos entender o processo. E à medida que você entende o processo, você entende o que é necessário para que se chegue à conclusão da vontade de Deus. E quando isso acontece, à medida que nós vamos tendo a revelação, a visão de Cristo à igreja, esse processo ele vai fazendo mais sentido para nós. E cada vez mais nós dizemos sim e amém para aquilo que o Senhor tem para nós. Ainda que sejam sofrimentos. Porque no final, você sabe que, embora tenha morte, você sabe que no final também há ressurreição. Versículo 24, acompanhe. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, que revelação. A solução, veja que a solução, o remédio para as nossas mazelas, o remédio para a nossa alma, o remédio para poder nos transformar de pedras de tropeço em pedras nessa edificação é a cruz. Esse é o convite que Jesus faz a nós. E aí talvez você fala: poxa, mas é pesado demais, é difícil demais. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, é muito difícil. Mas, irmãos, tudo nessa vida é difícil. A verdade é que tudo que vale a pena nessa vida, tudo é muito difícil. Se alguém quer correr uma maratona, ele vai ser restringido. Ele tem que restringir a alimentação dele, ele tem que restringir o horário de acordar, o horário de dormir, os treinos, tudo é muito difícil. Mas qualquer pessoa que se aventura numa empreitada que vale a pena, ele entra sabendo daquilo que é necessário. Ele entra sabendo das dificuldades, daquilo que ele vai precisar negar, daquilo que é de fato importante, necessário. Mas o que faz ele continuar? O que faz ele persistir? A resposta é uma visão governante. Irmãos, nós podemos ter tantas coisas que nos ajudam na nossa carreira cristã. Muitas coisas, facilidades, bênçãos dos céus. Deus pode nos abençoar, mas não são as bênçãos, sobretudo as bênçãos materiais, que vão nos impulsionar a continuar nessa carreira, a pagar o preço que for, o preço necessário para que a igreja seja edificada. Não são os benefícios. Tudo isso é secundário. A verdade, irmãos, é que o que faz a gente prosseguir, pagar o preço,
é a visão celestial. Por isso que o título da mensagem dessa semana é Senhor, dá-me a visão. Tudo começa com uma visão. Tudo começa com Deus revelando primeiro quem Ele é. Jesus, Filho de Deus, e também o Cristo, que tem uma missão, que é edificar a igreja e fazer você uma pedra de tropeço, transformar você em uma pedra nessa edificação. Tudo começa com uma visão celestial. Eu espero que você, ao ler essa semana o Alimento Diário, tenha desfrutado e mais, você tenha e continue tendo um coração aberto para que o Senhor revele mais. Essa visão, ela não é estanque, ela não acontece somente uma vez, ela é gradativa. À medida que nós nos aproximamos do Senhor, à medida que nós rogamos ao Senhor, Senhor, me dá a visão, o Senhor vai te mostrando mais quem Ele é e mais acerca da igreja. Mais de quem Ele é e mais acerca da igreja. E quanto mais você vê Cristo e quanto mais você vê a igreja, mais você entende o que é necessário. Mais você entende que precisa tomar a cruz. E quando você enxerga o resultado, como em qualquer empreendimento, quando você entende a grandeza do projeto de Deus, você paga o preço. Assim como alguém que estuda para um concurso, ele olha para o resultado. Assim como alguém que entra numa corrida, numa maratona, ele olha o resultado. A gente deixa, quando a gente enxerga o Senhor, quando nós olhamos, recebemos revelação acerca de Cristo e a igreja, nós deixamos de olhar para o sofrimento, para a cruz. Embora nós efetivamente paguemos o preço e nós passamos a olhar o resultado. Meu encorajamento para você essa noite, ou essa tarde, ou essa manhã, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, é que você rogue ao Senhor para que Ele revele Ele mesmo e a igreja a você. E que você consiga ver o resultado. Se você ver o resultado, você vai ficar louco, você vai ficar entusiasmado para poder correr essa carreira, para poder fazer parte dessa edificação. Senhor, dá-nos a visão. Deus abençoe você e até o próximo vídeo no canal da Igreja no Gama.